Olá, queridos amigos, mais uma vez nos reunimos para a nossa sessão de estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 30 de agosto de 2023, e nós estamos na nossa reunião de número 23 do ano de 2023. Nossa, quanto 23, né? Então, nós estamos estudando o capítulo 26, que trata das perguntas que se pode fazer para os espíritos. E nesse momento nós estamos no item que trata de perguntas sobre o futuro. Então vamos conhecer o que é isso aí. Aliás, a gente já estava, já iniciou esse estudo, então agora vamos dar continuidade. Nós estamos na pergunta número 10 de Kardec, entre as perguntas que, que, que se pode fazer sobre o futuro, o que se poderia fazer. Enfim, tratar disso. Perguntas sobre o futuro. Com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Então, vem um espírito e, sem ninguém pedir, ele vem e começa a falar daquilo que pode acontecer, daquilo que vai acontecer. E que, para surpresa daqueles que ouviram, não aconteceram. Então, o que os espíritos respondem? Na maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, com o terror ou com a alegria que causam, pois riem do desapontamento. É interessante como, eu acho que para mim é mais brincadeira do que propriamente uma mensagem que veio de um espírito, né? Mais brincadeira das pessoas mesmo, né? Quando a gente recebe por internet, né, nas redes sociais, uma, uma carta sobre assim que se daria crédito lá tal para um espírito conhecido, digamos Bezerra de Menezes enviou uma carta e aquilo circula e todo mundo acredita naquilo, né? Então nós temos que saber sempre a origem, de onde está vindo aquilo, se o médium é idôneo, o conteúdo daquela carta, o que está ali realmente querendo dizer, porque está cheio de gente aí que está disposta assim a brincar com a gente. Então, por isso que ele fala, os espíritos falam, na maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, com o terror ou a alegria que causam, pois riem do desapontamento. Então, aquela previsão não foi, não se consolidou, né? Então fica ali o desapontamento, né? Entretanto, essas predições mentirosas têm, às vezes, um fim mais sério, o de experimentar as pessoas a que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebem, a natureza dos sentimentos bons ou maus que despertam. Ou seja, ele está jogando uma isca ali, né? É como o que a gente chama aqui de phishing, né? A pessoa joga o anzol. Se capturou, né? Se pescou, ótimo. Então os espíritos vêm e com o intuito de querer saber até que ponto a pessoa quer se envolver com aquilo, que é a resposta, ou quer mais resposta através de mais perguntas. Então, aí ele já estabelece um vínculo, né, que naturalmente vai assim comandar a vida da pessoa, interferir na vida da pessoa, porque a gente sempre fala, está cheio de espírito que não tem o que fazer. Imagine só, tem um grupo de encarnados na Terra, a humanidade encarnada, mas também existe uma humanidade desencarnada, que é muito maior do que a encarnada. É mais ou menos 2 vezes o que está encarnado aqui, né? Já que se fala aí nos números, né, que a gente escuta dos espíritos, que a gente, ao longo do tempo, vem escutando uma ideia, né, de que são cerca de, a humanidade como um todo, né, encarnado e desencarnado, estaria em torno de 25 bilhões de espíritos. Se nós somos 8 bilhões na Terra, tem mais uns 16 ou mais aí, né, 17 bilhões que estão aí
muitos com boas intenções, querendo ajudar, querendo que a Terra seja um local melhor do que é hoje, né? Mas tem muitos que estão aí perdendo seu tempo, que estão brincando. Então, se não tem o que fazer, vem fazer com a gente. Vem aí achar como matar o tempo se divertindo às nossas custas. Então, isso existe. Por isso que ele fala, olha, tem muitos que se divertem com a nossa credulidade, né? Colocando medo ou ainda uma satisfação, uma alegria, né? Mas certamente vem um desapontamento por trás disso. E Kardec faz uma observação. Tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode excitar a cupidez ou a ambição, com a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Então, pode despertar algum desejo na gente, pode vir a informação, ó, fulano vai desencarnar, vai morrer, né? Então, ou é alguém que pode causar um certo alívio para a gente, porque está desencarnando, que é uma pessoa ruim, ruim do ponto de vista assim, de maldade, né? Ou então uma pessoa boa, puxa, que pena, tal. E também o espírito pode falar, olha, se prepare, porque você vai ganhar uma herança. Pronto, fica aquela, né? Já excitou a ambição né, da pessoa. Então é isso que Kardec está falando. Temos que tomar cuidado, né, com essas coisas. Aí na questão de número 11, Kardec pergunta: por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam a data? Porque não podem ou não querem marcar essa data? Então, vem um espírito, né, já com uma boa intenção, vem falar o que deve acontecer. Por exemplo, vamos falar o mundo vai ficar melhor, vai ficar regenerado. Então, os espíritos superiores falam isso desde o século XIX, quando Kardec assim, montou, desenvolveu, construiu a doutrina espírita, né? Através dos ensinamentos dos espíritos. Então, desde lá vem falando que a regeneração é algo que vai acontecer, mas não fala quando. Vai ser no século tal, o passado daqui a tantos mil anos, ou tantos séculos. A gente não escuta isso do espírito. Então, por que eles não estabelecem uma data? Aí eles falam assim, então Kardec está perguntando assim, porque não podem ou porque não querem? Aí os espíritos dizem, por uma e outra razão, ou seja, porque não podem ou porque não querem, os dois, né? Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer. Muitas vezes também não o podem fazer, porque eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram e só Deus o conhece. Os espíritos levianos, que não têm escrúpulos de vos enganar, indicam os dias e as horas, sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada, ou seja, com data e hora marcada, deve ser considerada suspeita. Então, tem muita gente que fala assim, porque Chico previu alguma coisa, tal, tal, e aí eu estava vendo aí, vieram os espíritos, falaram que foi em data tal. Não podemos nos apegar a isso, porque pode não acontecer, porque tem tantas variáveis no meio, né? Quantos inventos poderiam já ter sido desenvolvidos e não são ainda? Porque nós não estamos preparados. Então, quando nós nos prepararmos, naturalmente que vai vir mais coisas aí a serem inventadas. A ciência, a medicina, né? Tudo vai acontecer, mas não dá para dizer, olha, em tal momento vai haver uma onda uma onda de invenções, né? Ou desenvolvimentos técnicos, tecnológicos. Então, não tem o espírito que é bem intencionado, né?
espírito elevado, ele não vai estar dizendo a respeito disso. E mais um pouquinho para frente, nós vamos falar sobre o tempo, né? Vamos lá que a gente vai poder saber. Mas então, qualquer predição que tenha dia e hora marcada, fica suspeito, né? Fica esperto aí que que é suspeito, que não há, pode não acontecer, não. Pode ser que o espírito esteja brincando com a gente, ou ele não sabe e fala que sabe, mas não é um espírito que está comprometido com a verdade. Seguindo ainda, né? Essa mesma resposta. Ainda uma vez, nossa missão é de vos fazer progredir e vos ajudamos quanto podemos. Olha que frase interessante essa, que eu devia ter sublinhado, acabei não fazendo isso. Eles estão em nossas vidas, eles estão nos ajudando a progredir. É um interesse comum de espíritos que já perceberam que nós, como humanidade encarnada e desencarnada, nós temos e devemos e vamos evoluir. Não tem jeito, não tem escapatória. Nós vamos evoluir, porque através da evolução, do progresso, e claro que nós estamos falando do progresso moral, nós vamos atingir a felicidade. É isso que nós buscamos. Por isso que nós estamos na Terra. E nós não estamos sozinhos. Nós estamos, assim, acompanhados de espíritos que querem nos ajudar. Tem pessoa bem intencionada, eles vão nos ajudar. Vamos imaginar uma situação. Nós aqui estamos vivendo a vida normalmente e tal. E em torno de nós, temos pessoas que nós amamos muito, mas amamos de verdade. E nós nos preocupamos com essas pessoas hoje já, que estão aqui com a gente. Digamos, os filhos, nossos filhos. Então, a gente faz tudo pelos filhos. Ainda mais nós, brasileiros, que temos um sentimento um pouco assim, digamos, exagerado, né? Em termos de cuidar, né? Dos filhos. Então, o filho está adulto, já tem filhos, né? Ou seja, nós somos avós já, né? E aí a gente ainda quer dar conselho, quer ajudar, quer cuidar, quer proteger os filhos. Como se eles fossem ainda aquelas crianças que mal sabiam andar ou falar. Então, essa é a nossa cultura, né? E não tem nada de errado nisso, certo ou errado, é só que somos assim, né? Então, digamos, nós estamos aqui, né, convivendo com eles, tal. Um dia a gente volta para o plano espiritual. Aí desencarnamos. Ficam aqui quem? Os filhos e os netos. Ficam nossos amores aqui. Vocês acham que lá no plano espiritual, desencarnados, a gente ainda não vai se preocupar com os filhos? Mas é lógico que sim, porque a gente não muda. O que a gente é aqui, a gente é lá, como desencarnado, né? No plano espiritual, esse lá, nós estamos falando, que é aqui do lado, mesmo que é aqui junto. Nós acabamos de falar isso aí. Tem muito espírito que está aí convivendo com a gente, né? Porque eles são a maioria em relação aos encarnados. E nós vamos fazer parte, então, desses desencarnados. Tem algum problema, tem algum mal se a gente se preocupa com os nossos? Então, a gente vai, sempre que tiver uma oportunidade, vai querer ajudar, vai querer orientar, intuir, não faz isso, isso aí vai dar problema, né? Vai querer orientar. Agora, nós vamos, então, ouvir os espíritos como se fôssemos nós cuidando da família. Então, é a primeira frase. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir, é de fazer vocês progredirem e ajudarmos vocês quanto podemos, ou quanto pudermos. Percebem? Então, nós não estamos desamparados, nós não estamos esquecidos por aqueles que já passaram pela Terra, já atingiram um nível evolutivo. Eles querem nos ajudar, porque é do interesse deles ajudar. Por quê?
Porque fazer o bem é uma característica de um espírito bom, um espírito superior. Então, eles vêm para cá nos ajudar, vêm buscar uma maneira de ajudar. E assim somos nós com nossos parentes, nossos filhos, nossos queridos. Então, não muda nada. E, além do mais, quanto melhor for esse mundo, quando os desencarnados retornarem, ou nós mesmos, quando voltarmos para o plano espiritual e depois querermos, né, pudermos retornar, vamos querer um mundo melhor, um mundo sem violência, sem fome, com oportunidades para todo mundo. Não é assim? Então, está nas nossas mãos mudar o mundo, como encarnado ou como desencarnado. Mas tem gente que ainda não percebeu isso, por isso que continua brincando com a vida, né? Levando na flauta aí, levando do jeito que vai. Deixa a vida me levar, como diz a música, né? Não é assim. Nós temos um compromisso conosco e com a humanidade, que é do progresso. É simples, porque o progresso vai nos levar à felicidade. Então, cada vez que nós colocamos energia, colocamos esforço em melhorar o mundo, nós seremos herdeiros desse mundo. Nós vamos voltar aqui. E vamos voltar muitas vezes ainda. Então, por que a gente hoje, agora, enquanto está aqui, já sabendo disso, a gente já não busca melhorar? Vamos tentar. Por menor que a gente faça, pelo pouco que a gente faça, já é uma contribuição. Porque se cada um fizer um pouquinho, vai dar um pocão, né? Vai dar bastante. Então, vai ajudar a melhorar esse mundo. Mas a gente vê tanta coisa ainda que desaponta a gente. Mas não vamos poder só ficar desapontados. Vamos tentar melhorar dentro daquilo que está ao nosso alcance. Só o fato de nós buscarmos respostas, estudarmos, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora, em torno desse conhecimento, já é uma iniciativa de melhoria. Podem acreditar, esse conhecimento a gente pode esquecer nessa encarnação, mas como espíritos, tudo que a gente aprende fica, tudo. Nós absorvemos e permanece, porque o organismo nosso, o cérebro, o nosso corpo, o que seja, ele se desgasta, ele esquece, né? Ele desaparece, volta para a natureza, mas o espírito permanece com o domínio do conhecimento. Ninguém mais tira isso. Vai fazer parte da gente, porque é o espírito que aprende. Então, o que nós estamos transformando agora, né, no entendimento, na informação, no conhecimento, está indo para o nosso espírito. Nós, espíritos, absorvemos isso. O corpo, a gente grava, tudo bem. Gravei a aula de hoje, o estudo está tudo bem. Amanhã eu lembro, depois da manhã eu lembro, daqui um mês eu lembro, daqui um ano já começa a ficar difícil. Aí depois 10 anos, quase nada. Eu lembro que teve uma vez que a gente estudou, mas não estou mais lembrado tão bem daquilo. Chega naquele momento lá no fim da vida, ixi, esqueci tudo, né? O espírito não esquece. Então, esse conhecimento, esse investimento que nós estamos fazendo, nós vamos levar sempre conosco. Porque somos imortais. Imortal significa infinito. Infinito significa sempre. Não tem fim. Olha que maravilha, que beleza. Então, vamos investir nesse ser que nós somos, nesse indivíduo que está aprendendo e vai aprender sempre. E quando for espírito puro, vai continuar aprendendo, porque não tem fim. O conhecimento é assim, o universo é enorme. Imagina quanta coisa que dá para aprender. Aqui na Terra, que é uma esferazinha de nada, né? Que a gente caminhando, caminhando, vai parar no mesmo lugar, né? Se a gente for na mesma direção, vai dar a volta, chega no mesmo lugar. Então, não dá para conhecer tudo aqui.
Imagine no universo, o quanto não tem de informação, de grandeza por aí. Mas vamos voltar para a Terra, né? Vamos voltar para o nosso estudo aqui. Os que pedem aos espíritos superiores a sabedoria jamais serão enganados. Então, se a gente se dirige a eles pedindo, olha, eu quero progredir, me ajuda a progredir, me inspira a progredir, eles vão ser sempre, assim, fiéis à verdade, não vão enganar a gente. Espírito inferior, espírito ainda parado assim, na imperfeição, esse tem que se divertir de alguma maneira, que não sejamos diversão desses espíritos. Mas não penseis que perdemos o nosso tempo com as vossas futilidades e vos ler a sorte. Olha o que ele está falando, né? Esses espíritos dando a resposta para Kardec. Não acha que nós vamos perder tempo com vocês pedindo para ler sorte. Coisas aí, sem valor, futilidades, bobeiras, bobagens. Não vamos, porque nós deixamos isso a cargo dos espíritos levianos, esses que não têm compromisso nenhum com a verdade, que se divertem com isso, que nem criança, que nem moleque travesso. Percebe que não muda nada. Quem é brincalhão, que não tem nenhum compromisso com a realidade, com a responsabilidade, desencarna, vai ficar igualzinho. E porque não são enxergados, aí acham que tem mais ainda, enxergados pela gente, né? Porque eles são vistos por todos os espíritos que estão superiores a eles. Então, eles acham que estão escondidos porque não tem o corpo físico. Mas não, eles podem ser vistos, até por encarnados. Os médiuns videntes veem espíritos. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas aos homens. Não podemos saber tudo, nem devemos. Está em nossas mãos todas as atitudes, as mudanças, o progresso e mesmo a perda de tempo. Nós é que vamos estar sempre dirigindo a nossa vida, as nossas vidas. E não alguém que vem de fora e começa a dar, ó, vai acontecer tal coisa assim, assim, pode ficar tranquilo. A pessoa não faz mais nada, está esperando que aquilo vai acontecer. Interfere em nossas vidas. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Por que proibido? Porque eles não podem interferir em nossas vidas de maneira contundente, de maneira assim, vem com tudo. Nós somos responsáveis pela vida. Eles podem nos intuir, vê lá o que você vai fazer. Poxa, você está querendo tomar essa atitude? Olha o prejuízo que vai dar para tanta gente. Por que fazer isso? Então, intuiu. Agora, nós que somos responsáveis por isso. Quem insiste para obter uma resposta se expõe às mistificações dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar as oportunidades de explorar a vossa credulidade. Então, é espírito inferior, brincalhão. Esses mistificam, esses exploram a nossa credulidade, esses aproveitam de nós. Aí Kardec faz uma observação, e depois também o tradutor faz também uma observação. Uma nota de Kardec. Os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Então, isso eles podem fazer. Veem que se realizam num tempo que não medem como nós. Para precisar, para ter uma precisão da época, da ocorrência, teriam de identificar-se com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre julgam necessários. Essa, quase sempre, a causa de erros aparentes. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu era muito jovem, eu estava ainda namorando a minha esposa, a gente iria se casar, e aí vem uma amiga espiritual que
através do médium, falou, olha, tem aqui uma amiga espiritual que quer dar um passe em vocês. Tá bom. Eu nem sabia direito o que era isso. Ficamos os dois em pés, né? Aí ele deu passe, tal. E aí, de repente, o espírito começou a falar através do médium e falou que a nossa união seria uma união de uma união assim perene. E acho que ela acertou, porque nós estamos casados agora, nesse momento, né? De 45, vai fazer 46 anos. Então, ou seja, ela falava, é uma união que vai permanecer. Não falou quanto tempo. Falou, aliás, um número lá. Falou de ficar 80. No meio da conversa saiu o número 80. Eu falei, será que isso aí ó, são anos? O que será que é isso? Né? Vou ficar 80 anos com ela? Poxa, mais uns 20 e poucos que eu tinha. Será que eu vou ficar até os 100 anos aqui e ficar com ela? Né? Foi o que eu pensei naquela época, fazendo uma matemática simples. Aí ela pegou e falou, e vocês vão viajar, mas daqui 3 anos vocês voltarão. E, ué, não era esse o objetivo, eu ia mudar de estado, era meu sonho ir para um determinado lugar, minha mulher aceitou, vamos junto, quer dizer, naquela época, a namorada ainda, e nós, né? E nós fomos, e ficamos 1 ano e meio nesse lugar, onde a gente foi, e depois voltou para de onde a gente saiu, né? Levou 1 ano e meio. No ônibus de volta, que naquela época não tinha para avião, né? No ônibus, porque era um outro estado. No ônibus de volta, a gente se lembrou. Falou, você se lembra daquele espírito falar? Ele falou que a gente ficaria 3 anos longe. E olha aí, fez 1 ano e meio e a gente já está voltando. Né? Então, hoje, conhecendo um pouco mais Kardec, o livro dos médiuns, principalmente esse momento do estudo, né, essa parte do livro, é isso. O tempo deles não é o mesmo nosso. Quando ele fala daqui a pouco, ixi, daqui a pouco. Aqui a Terra, ela gira do jeito que ela gira, né, tal, né, e cada giro dá 24 horas, né? E depois cada movimento todinho no percurso são 365 dias, né, um ano. Então, tudo isso aí tem, né? Assim, tá, o tempo aqui está subordinado ao material, à encarnação. No plano espiritual, não tem isso. Então, por isso que ele fala, né? Para precisar a época da ocorrência, teriam de identificar-se com a nossa maneira de calcular a duração. E nem sempre julgam necessários. E eu já escutei de espírito falar, olha, eu estou aqui no plano espiritual, 50 anos do tempo da Terra. Então, 50 anos lá é diferente de 50, quer dizer, os 50 anos daqui, lá é diferente. Tem que ter uma referência. É que nem a gente ter uma tabela de conversão do tempo. Que nem assim, metros e pés. Né? Então, a medida é a mesma, mas o número absoluto muda totalmente. Né? Ou milhas e quilômetros. Então, a distância é a mesma, mas muda esse número. Tem que ter uma conversão, porque nós vivemos, enquanto encarnados, nesse plano, né? Que aqui o tempo tem a sua maneira de contar. Então, aí o tradutor fala, ó, o problema do tempo está bem definido na Gênese, no capítulo 6º, item número 2. O tempo é a sucessão das coisas. No próprio plano material, o tempo varia de um lugar para o outro, e mais ainda, de um mundo para outro. O tempo do mundo espiritual é forçosamente diferente do nosso. Ué, mas como é que o tempo aqui na Terra pode ser diferente? Depende. Se a gente está com uma dor intensa, 1 minuto é 1 hora, é 1 mês, é 1 ano, né? Porque não passa o tempo, aquela dor está ali e tal. 1 minuto de alegria, a gente nem vê passar, quer dizer, um dia de alegria, 1 hora de alegria. Nossa, como passou rápido o tempo, estava tão gostoso, tal, né? Uma conversa amigável. Tal.
Então, essa relatividade do tempo depende muito de como que a gente está, né? A sensação de passar rápido o tempo, não. Então, muito provavelmente é isso que o tradutor está querendo dizer. No próprio plano material, o tempo varia de um lugar para outro, de uma situação para outra. Que de um mundo para outro varia, claro, porque se aquela esfera, aquele mundo ele é menor, ele gira mais rápido. Que todos os mundos estão girando aí, né? Porque eles vieram da mesma formação. Nós já vimos isso na Gênese. Quem tá acompanhando, né, o nosso estudo da Gênese já viu isso aí. Mas está lá, se quiser voltar lá no capítulo 6º, item número 2. Vai lá e vai ver sobre isso. Mas na formação do mundo, né, que é toda aquela sequência, né, aquela nebulosa que está girando, 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 né, que antes era todo como que fluido, né? E depois vai condensando e vai formando os mundos. E aí saem daquele movimento, mas permanece na órbita e continua girando, né? Que nem um peão. Só que o peão tem o atrito, tem um monte de coisa e vai parando. No vácuo, ou melhor dizendo, no espaço, né? Porque não tem vácuo, matéria está em todo lugar, mas girando, né? Sem nenhum atrito, sem nada, continua, está girando e vai continuar assim. Mas vamos seguir aqui, né? Não existem homens dotados de faculdade especial para ver o futuro? Não tem isso? Tem, sim. Aqueles cuja alma, né, o espírito encarnado, se desprende da matéria. Então, no sonambulismo, a gente vê isso. Kardec teve uma experiência assim, quando ele teve um problema nos olhos. Então, ele buscou um sonâmbulo. E o sonâmbulo falou o problema que ele tinha e sugeriu, recomendou. Falou, olha, você precisa de passes, né? De determinado cuidado lá tal, e daqui 3 meses você vai estar curado. Um encarnado falou isso aí, dito e feito. Ele, passado 3 meses, ele teve a visão, que ele ia perder a visão. Foi curado por um sonâmbulo. O que é o sonâmbulo? É o espírito, quer dizer, na verdade é a alma, né? Porque a alma é o espírito encarnado. A alma se desprende da matéria, se separa, né? E, no caso, sonambulismo, e fala através do corpo dele próprio. E fala que ele está vendo. E fala que precisa ser falado, né? Então, é nesse caso que ele fala que dá para ver o futuro, sim. E nesse caso é o espírito que vê. Então, o espírito, que é a alma emancipada ali, a alma que está separada do corpo, ela tem essa visão, né? Quando convém, Deus lhes permite revelar algumas coisas para o bem. Para Kardec foi revelado isso, tinha um motivo. Ele tinha toda uma obra para fazer e ele precisava dos olhos. O organismo dele não estava atendendo, né? Estava assim, estava tendo problema de saúde, então ele precisava resolver aquilo. Mas ainda existem mais impostores e charlatões. Ou seja, tem muita gente ainda que faz da mentira, né, da irresponsabilidade, uma diversão. E aí ele acrescenta: essa faculdade se tornará mais comum no futuro. Olha que futuro que nos aguarda, hein? Olha o conhecimento que nós vamos ter. Olha as habilidades que nós vamos ter. Nós não temos isso tudo ainda. Nós estamos ainda atrasados por causa da nossa condição moral. Mas no futuro nós vamos ter aquilo que Jesus falava: vocês um dia farão tudo o que eu faço e mais. O que ele queria dizer? Evoluam, porque quando vocês evoluírem até onde eu cheguei, vocês vão fazer muita coisa. E se vocês evoluírem mais ainda do ponto que eu estou, vocês vão fazer mais ainda. É isso que ele estava falando para a gente. Tem uma nota do tradutor. A pré-cognição, profecia ou visão do futuro é uma faculdade da alma, do espírito encarnado, né? Que só pode exercê-la quando se desprende total ou parcialmente do corpo, que é o sonambulismo. Essa a razão por que os parapsicólogos atuais não conseguem a maneira de controlá-la, como se faz com as faculdades sensoriais, para aplicá-las na vida prática.
Ou seja, ela acontece sem que a gente possa ter um controle sobre isso. Os espíritos perguntam: que pensar dos espíritos que se divertem predizendo alguém a sua morte, com dia e hora fixados? Olha que coisa. Parece médico, né, que desengana o paciente. Fala: você tem 6 meses de vida, tá? Aí passam-se 10 anos, 20 anos, tá? O médico desencarna e aquele que ia morrer, né, dali 6 meses, continua vivo. Vai inclusive, no velório do médico, né? Então, é isso. Os espíritos se divertem com isso, predizendo. Não que os médicos se divirtam com isso, tá? Ele tem uma estatística, um conhecimento, uma experiência a respeito, né? Mas aí, o que pensar desses espíritos que se divertem? Os espíritos superiores que estão orientando Kardec, respondendo a Kardec, dizem: são brincalhões de mau gosto, de excessivo mau gosto, que só querem divertir-se com o susto que pregam. Nunca se deve preocupar com isso. Então o espírito chegou e falou: olha, a sua vida vai ter um final. E conta até como é que vai ser. Vai ser um acidente dessa maneira, tal, no dia tal, na hora tal. Pronto, a pessoa capaz até desencarnar naquele dia, naquela hora, de medo, mas não é isso. Como os espíritos dizem, nunca se deve se preocupar, nunca se deve preocupar com isso. Aí vem o tradutor e faz aí uma nota. Esses brincalhões de mau gosto pregam outras peças semelhantes, anunciam às vezes, até por meio de visões, desastres que não acontecem, nascimento de crianças aleijadas e assim por diante. As pessoas de fé não se deixam atemorizar, confiando em Deus. E é isso mesmo. O futuro a Deus pertence, é um ditado aí que, né, tão comum para a gente. Então vamos usar isso aí. Vamos trabalhar o presente, trabalhar no bem. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Com previsão, sem previsão. Vamos fazer a coisa certa. 14º. Mas como é que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época da sua morte? Aí eles falam: olha, na maioria das vezes é o próprio espírito que o sabe, nos seus momentos de liberdade. Lembra aquela emancipação, tudo? Então, ele vê isso, ele antecipa esse futuro, né? E a pessoa conserva a intuição quando acordada. Eu me lembro de um amigo que falava que o pai dele, um dia chegou na casa dele e falou para a esposa fazer bastante pão, porque ele não gostava que faltasse pão no velório, né? A mulher achou estranho isso aí. E ele saiu a se despedir de todo mundo que ele pôde, visitar os amigos, os parentes, foi esse amigo contando. Eu não duvido, porque era um amigo que não tinha por que mentir, né? Um senhor que já até desencarnou. E ele foi para todo mundo se despediu, tal, dizendo que é como se fosse uma despedida. Foi visitar cada um e depois, passados uns dias, ele realmente desencarnou, né? E ainda com orientação para a mulher que fizesse bastante pão. Isso foi há muito tempo, né? E então ele, na verdade, tinha essa intuição de que ia acontecer. Então foi ele, não foi nenhum espírito que contou. Ele se projetou, tal, percebeu aquilo e trouxe essa informação para o estado de vigília, né? Acordado, e aí orientou, visitou e tal, foi até esperar acontecer. É por isso que essas pessoas, estando já preparadas, não se assustam nem se comovem. Então, ele foi de forma natural lá visitar cada um. Para elas, essa separação do corpo e da alma é apenas uma mudança de situação. Ou, se preferirdes, um exemplo vulgar, é como tirar a roupa ou tirar uma roupa grosseira para vestir uma de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se propagar a convicção espírita. Então, a gente fala com muita naturalidade
Não que a gente não vai sentir saudade, não vai sentir dor da separação de alguém que a gente ama, nada disso. Mas vem muito mais de forma amena, tranquila, o fato da gente desencarnar. Porque não dá para fugir disso. Cedo ou tarde nós vamos desencarnar. Pode levar muito tempo, pode levar pouco tempo, mas é o que vai acontecer. E não adianta tampar o sol com a peneira. Temos sim que nos preparar para a morte. Como? Conviver bem com as pessoas que a gente ama. Não vamos deixar para se arrepender depois. Puxa vida, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu fiz, como eu tratei a pessoa, tudo... Nossa, eu podia ter tratado melhor, lá no plano espiritual pensando, né? Por que então agora não fazer isso? Puxa, eu podia ter aprendido tal coisa, eu queria tanto aprender, passou o tempo, perdi tempo e não fiz. Então, começa agora. Nossa, eu queria fazer exercício enquanto eu podia caminhar, correr, tudo, eu não fiz exercício. Puxa, eu podia ter feito isso. Então, vai agora, porque depois, quando não puder mais, chegar na velhice e tudo, já não dá mais, não adianta se arrepender. Então, a gente procura, no dia a dia já, dizer que ama alguém, tratar bem, ter uma pendência aí, vamos resolver, né? Ter uma dívida para com alguém, uma dívida não necessariamente monetária, né? Financeira, mas que gostaria de retribuir, retribui. Então, é isso, é saber viver e saber que um dia nós vamos desencarnar. Nós não vamos morrer, o que morre é o corpo. Nós, espíritos, não morremos. Tem muita gente que fala até, fala, a gente só muda de endereço. E é uma realidade. E mesmo mudando de endereço, um dia retorna para cá também, junto com as pessoas queridas. Aí ele falou aqui, né, no tradutor faz com relação a uma, uma, como é que ele diz assim, um esclarecimento, né, a respeito da tradução, né? O texto francês diz "les croyances", croyance espírito, alguma coisa assim, né? Porque eu não falo francês. Geralmente traduzido ao pé da letra. Em francês, a palavra crença tem aplicações diversas das nossas. No caso acima, se trata de convicção. Então, é isso que ele quer dizer. A pessoa está convicta de que não vai desaparecer. Nem a matéria desaparece, ela só muda de estado, né? Então, por que nós, que somos muito mais importantes, vamos desaparecer? E esse foi o nosso estudo de hoje. Então, nós vamos, no dia 6 de setembro, ou seja, na próxima reunião de estudos, vamos falar sobre a existência, as existências passadas e futuras, que é isso que nós estamos estudando, vamos concluir, e depois vamos entrar sobre os interesses morais e materiais. E aí, esse vai dar para concluir na semana que vem, tá bom? Então, esse foi o nosso ponto, né, de estudos da noite de hoje. Oi, Suelen. Oi, Eliana, que eu não tinha cumprimentado ainda. E se alguém tiver alguma observação, fique à vontade para fazer a observação. Temos ainda uns minutinhos que dá para aproveitar. Oi, Luiz. Oi, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Luiz, eu tenho uma colocação barra uma dúvida que ficou na minha cabeça. Com relação a essa parte de prever o futuro, isso é bem claro na minha cabeça sobre quando vem uma comunicação dizendo hora, data marcada, coisas específicas, geralmente não são de espíritos tão elevados. Porém, isso quer dizer que eles nunca, em nenhuma hipótese, detêm de saber algo do futuro nessa exatidão? Ou Até seja, que nunca será permitido? Olha, até pode saber, mas você concorda comigo que à medida que se assim distancia do momento atual, as variáveis podem mudar esse futuro? Então, ele fala assim, olha, um espírito pode
emancipado, quer dizer, uma alma, né, emancipada, pode prever o futuro, e esse futuro é dali a algum tempo, não é um futuro extenso. Ele não vai falar de quando até ele tiver desencarnado, ele não vai falar daqui 100 anos, 50 anos, porque você não concorda? Eu, por exemplo, eu não faria nenhuma previsão sabendo das coisas que possam acontecer. Quer ver uma coisa? Tem um tal de Malthus que fez a teoria lá assim, a, o crescimento demográfico, isso foi na Inglaterra, século, sei lá, 18, 19, agora não me lembro assim, mas a gente estuda isso aí, que fala que o crescimento populacional vai em proporção geométrica e a produção de alimentos vai em proporção aritmética. Bom, a gente sabe que o aritmético é 1 mais 2 mais 3, é nessa, né? Nesse caminho. Na geométrica, é, por exemplo, multiplicar por um fator. Então, 1 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, a coisa é muito mais ampla, muito mais rápida. Então, ele falou, não vai chegar um dia que não vai ter comida para todo mundo vai morrer de fome. Né? A previsão era dele. Então, mas olha, ele não contava com uma variável no meio, o avanço tecnológico. Então, os tratores para poder trabalhar a terra, né? Mexer nas sementes ou nos animais, assim, modificar geneticamente, tantas coisas. Então, não só seleção natural, mas também um monte de coisa que veio, são variáveis, que hoje a gente vê que tem tanto desperdício. Quantos agricultores, produtores não jogam fora porque o preço está baixo, né? Jogam fora o alimento. E tanta gente morrendo de fome. Claro, aí tem essa diferença aí que acaba, né, gerando a injustiça e tudo, mas é o meio hoje de se tomar decisão sobre as coisas. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais longe a previsão, né, maior a dificuldade de acertar. Então, quando um espírito, seja ele encarnado, desencarnado, ele fala daqui a alguns dias, está muito mais próximo da realidade de acontecer do que daqui a alguns anos. Né? Então, os espíritos, assim como as almas, né, os encarnados, que no estado de emancipação, como citei de Kardec, daqui 3 meses vai ficar bom. Faz isso que daqui 3 meses vai ficar bom. E a gente estuda no sonambulismo, né, na emancipação da alma, que eles fazem previsões do que vai acontecer. Né? E eu não sei onde é que eu vi isso, uma vez que uma pessoa sabia onde tinha vaga para estacionar num shopping, num mall. Né? Então, aquilo, ele se projetava, era uma habilidade dele, tal, que era uma emancipação meio parcial lá, tal. Ele ia no lugar lá, certo, e acertava. Então, uma previsão a curtíssimo prazo. Ele estava entrando no estacionamento e achava aquilo. Né? Então, é quase que uma brincadeira até, né? Mas isso acontecia com ele. Juro que eu não sei onde é que eu vi isso, mas eu me lembro de ter visto isso. Então, quanto mais próximo do momento atual, a chance de acerto é maior. Quanto mais longe, é mais difícil. Então, os espíritos não só não conseguem ver mais longe, exceto espíritos superiores, né, que sabem disso, e muitas vezes se programam com grande antecedência. Fazem a coisa acontecer depois de muito tempo. Não que fazem acontecer, mas sabem o acontecimento, né? Com grande antecipação, mas porque eles têm isso, né, como habilidade, porque eles atingiram, a moral deles permite isso. Mas nem por isso vai chegar, vai falar para a gente, falar, olha, Suelen, daqui tanto tempo você vai ter, sei lá, 3 filhos, um vai ser médico, um vai ser não sei o quê, então, né? Nossa, dá para acreditar? Eu não acreditaria, sabe? Porque realmente os espíritos
são permitidos a eles falar algumas coisas, mas não são permitidos falar outras. Né? Então, aquilo que é de cunho geral, estão sempre falando, falar, trabalhe forte nisso, vai dar certo, não sei o quê. É mais motivação do que previsão. Eu não sei se eu fui tão longe e acabei até atrapalhando né, do que ajudando. Você me fala se não for bem isso que você esperava, né? Não, não, na verdade a pergunta era era outra, mas eu acabei concluindo aqui pelo raciocínio. Na verdade, não se eles se vai estar certo ou não a previsão, né? Porque sim, né, tem a variável do tempo e das coisas que podem acontecer e só Deus sabe. Mas era a questão se eles sabem, se são dadas informações reais. Quando eu digo dadas, é se eles têm a permissão de saber as informações reais, sem contar as variáveis, né? Então, pelo que eu entendo, sim, eles têm essa condição de saber coisas que podem acontecer alguns dias, alguns meses, mas não contam com as variáveis. Por exemplo, daqui um mês a pessoa X vai morrer, sei lá, vai ter um acidente muito grave, vai ficar paraplégico, mas pode acontecer alguma variável ali no meio, como o carro que aquela pessoa ia usar naquele dia quebrou, então ela não usou de carro, então ela acabou não tendo aquele, enfim, sabe? A minha questão era mais se quando a gente fala, né, de espírito inferior, claro, né, relembrando que inferior em moral, né, nem sempre intelectualmente dizendo, às vezes está atrelada a mesma coisa, mas nem sempre. Mas se esses espíritos tinham acesso, não como os espíritos superiores, obviamente, mas de saber que algo pode vir a acontecer e para eles, quando eles passam, é como se aquilo fosse um fato, né? Que não há modificações. Mas aí nesse processo, você falando, eu fui raciocinando aqui, eu falei, fui entrando em conclusões. Assim, Inclusive, a, entendi. a interferência dos espíritos em nossas vidas, principalmente se positiva, imagina, eu em determinado momento da minha vida deveria conhecer a minha esposa. É até interessante, porque teve uma ocasião que eu iria num show, né? E nesse show ela estaria lá. Eu soube depois que ela estava nesse show. E eu, cansado como estava do trabalho, tudo, eu dei uma cochilada, e essa cochilada foi até terminar o show, né? Então, talvez eu devesse conhecer ela naquele show. Talvez, não sei, é só conjectura, né? Passado um tempo, eu conheci ela num outro lugar, né? Talvez, naquele momento da minha vida, eu devia conhecer ela, né? Nós devíamos nos conhecer. Mas para isso tem uma variável no meio, a interferência espiritual. Porque não é possível, não existe assim, não existe um acaso, né? A coisa tem que ser um pouquinho, dado um empurrãozinho. Então, na minha, na minha experiência reencarnatória, meus compromissos, né? Tudo que eu viria para cá, eu deveria estar com ela, porque não é possível que a gente não se conhecesse. Estou falando no meu caso pessoal, mas cada um pensa a sua maneira. Então, nessa oportunidade, se estabeleceu aquilo que deveria acontecer, eu ter uma vida com ela. Porque isso foi um compromisso antes de vir para cá, no plano espiritual, lá, vocês vão se conhecer lá tal, e vai ser nessa época mais ou menos tal. E se eu perdesse essa oportunidade de conhecer ela, que podia ter acontecido, né, ia de um outro jeito eu ia revê-la, quer dizer, eu ia encontrá-la e a gente ia ter a oportunidade de se conhecer, né? Então, percebe? É, tem coisas no meio aí que a gente não tem domínio, né? Para a gente é difícil. E a Suelen saiu, não tá ouvindo aí, né? Mas o resto está ouvindo, né? Então, é isso. A gente tem oportunidades, pode ter até assim alguém que fale uma realidade, falar, mas assim, ó, eu entendo que a curto prazo, né? Mas as grandes previsões, né, tudo, então essa a gente tem que realmente tomar cuidado, né? Não pode acontecer. E a Suelen está aqui, acabou de chegar. Né?
Não vi que você conheceu a sua mulher no show. Não foi no show, depois você pergunta. Não, Depois foi você no conta. show. Depois, Foi você depois. teve festa no show. E foi alguns dias depois. Foi assim na mesma época. Então, se não era de um jeito, era de outro. Mas o fato é que deveria acontecer e pronto. Pelo menos é isso que eu entendo, né? Muito bem, chegamos ao final da nossa reunião e eu agradeço imensamente a participação ao vivo, né, de quem esteve até agora e também na gravação, quem chegou até esse momento aí, né? Que Jesus nos ampare a todos, nos abençoe, não somente a nós, mas a todos os nossos familiares e nossos lares. Muito obrigado e até a próxima.